Greetings, dear ladies. Olá, queridas damas. I'm Cryon of Magnetic Service. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. My partner, Meu steps away. parceiro agora fica de lado. Those words simply mean Essas palavras simplesmente significam que eu sei and quem that the vocês man são in the chair e que o homem que está aqui na cadeira is not privy to what is being said as he normally is. não está ciente do que está sendo dito como normalmente ele fica. Nós já lhe dissemos isso antes, que dentro dessas canalizações desta Irmandade, estas mensagens são para mulheres. And they're not secret, Elas não são segredo, but the honor is this. mas a honra that he é must essa, listen later. de que ele deve ouvir somente mais tarde, e que vocês receberão a mensagem agora. And the reason for all of this, E a including razão the para sisterhood, tudo isso, incluindo a razão dessa Irmandade e para tudo que is está also aqui, an honor. também é uma razão de It's an honra. honoring of the female shamanship. É em honra a esse xamanismo feminino que se perdeu. Idea, the concept A ideia, o conceito that women do a better de job que as mulheres at fazem um trabalho melhor spiritual things no que than diz men. respeito a ensinamentos And this is espirituais, because they are melhor do que equipped os far homens. better for it. E isso é porque elas estão There's nothing to do with equipadas equality. melhor para isso. Não tem It has nada a to ver do com with tools igualdade. that you Isso have. tem a ver com as And ferramentas that que from the vocês têm. beginning, E que desde o the início, sisters who you would call as irmãs star que mothers vocês chamavam de were mães the ones that you estrelares learned from. foram onde And vocês you learned these aprenderam things isso. in ways E that vocês they gave you, aprenderam that de you uma maneira held and que you vocês contained receberam, e vocês and you poderiam remembered and you pegar passed on. e vocês podiam lembrar So quando much of vocês the morriam. equipment that you would have to teach Então, esse children equipamento que vocês têm para in ensinar as such patient crianças, ways and the de ideas forma that tão you would have as a paciente, mother as ideias que that você would tem como cause mãe, them que causam nas want to learn more crianças and be essa vontade excited de about querer these aprender things, all of mais, that de ficarem tão animados needed com in essas shamanism. coisas. Tudo isso, então, é necessário nesse It doesn't matter xamanismo. what gender you face Porque off não, with. não importa When they're in quais trouble, os gêneros que eles têm, quando they eles see a estão mother in you. estão vivendo um problema, eles veem em And that's vocês the a point. mãe. E esse é o ponto. I want to extend the idea Eu of quero a channeling estender, earlier então, today, a and yet ideia all of de you uma are here. canalização que foi dada antes, mais cedo, e que vocês não estavam We have todas aqui. mentioned there is a Nós new paradigm. mencionamos que existe um novo A paradigma. new paradigm, literally, that is before you Um and that novo is coming. paradigma que foi antes de vocês e That que has agora never been está chegando, experienced before on the planet. que nunca foi experienciado antes no Paradigm planeta. of receiving Um things paradigma from spirit, de or receber your as angels, coisas or do whatever you want Espírito, to say, ou your dos seus guides, but an anjos, ou intuitive dos seus transfer guias, mas uma transferência that you would intuitiva have que vocês teriam, that has not been available que não to that estava extent before. disponível antes And nessa we've extensão. encouraged you to E sit and nós be estamos, quiet, então, to encorajando clear the boards vocês and a sentarem and e listen ficarem to em things that you silêncio, haven't heard limpar before. então todos esses quadros e, What I did not e say escutar in o the que channel, vocês nunca escutaram antes. and that I would say O que to eu não you, falei antes na is that canalização e que eu all vou of the dizer ones I agora would speak to, é que todas vocês para quais eu of estou all the falando ones, the agora, women are the best at this. para todos vocês, as Because they are mulheres the são ones as who melhores understand nisso, more porque than men são elas to que listen entendem to melhor the que os intuition. homens a ouvir And a that sua is innate. intuição. This comes E with isso é being a inato. woman. Isso vem This is a part partir of de that ser uma which mulher. you tune into when you Isso é listen parte for do the que cry você in se the other room, conecta quando você escuta o where you'd Cryon. be doing things in chores Enquanto and você está making fazendo as conversations, coisas and e at the tendo same time there's certeza an que intuitive part of you conversas that is estão glued sendo to the little room or mantidas, the crib. tem uma parte de vocês que está And so many conectada times, a as então we a said criança before, na when you outra will sala que está wander in fazendo there, because barulhinhos. the intuition said Então, you algumas should, vezes and vocês find the voltam até o infant easy. quarto onde a criança está por So this intuição e exchange is descobrem que a something criança you estava have, precisando you de would understand vocês. better than E anyone isso else. é uma coisa que vocês entendem e vocês But têm did you melhor do know que qualquer um. that
Mas vocês sabiam que vocês praticaram isso? Vocês foram os únicos que praticaram isso. As lemurianas. E dentro da Irmandade, especialmente. Deixa eu dar um cenário para vocês de novo. Um que eu não lhe disse antes. É lindo essa interação que vocês tiveram como mulheres na antiga Lemúria com as professoras de vocês. Da última vez que eu estava com vocês, eu lhe dei um cenário. Como era quando as mulheres jovens sentavam em frente a essas mães estrelares. Algumas vezes eram os primeiros encontros que então mães estrelares não ensinavam constantemente, mas as crianças dessas mães estrelares sim. Mas durante algumas cerimônias, quando elas sentavam na frente de algumas de vocês, não havia nada igual. Nós já lhes dissemos que não era então um ser humano, você estava sentado na frente de um mestre ascenso. Como você se sentiria? Se o seu mestre ascenso preferido decidisse sentar na sua frente agora, você acha que você sentiria? E a resposta é sim, com certeza, sim. E aqueles que sentiriam primeiro são as mulheres, porque elas experienciaram isso. Está escrito no seu Akashi, você não pode remover certas lembranças. Estão lá para sempre. É muito interessante, na Lemúria não era diferente de nenhuma outra sociedade ou civilização. Havia problemas naquela sociedade. E muitas vezes, as jovens mulheres que passaram então daquele ponto aonde elas estavam aprendendo o xamanismo, teriam problemas. Alguma coisa que acontecia na tribo, então aconteciam problemas, o mesmo tipo de problemas que acontecem em qualquer experiência de vida. Problemas com seus pares, problemas com pessoas que talvez tirassem sarro delas. Isso não é muita coisa de xamãs, claro, mas a sociedade lemuriana era como qualquer outra. Eles tinham livre-arbítrio e aqueles que não queriam fazer um trabalho tão sério como em qualquer outra sociedade. Aquelas mulheres que então eram ensinadas xamanismo, umas levavam a sério e as outras apenas ouviam. Isso é livre-arbítrio. E então havia aquelas que iam fazer as coisas e depois mudar o planeta. Então é como qualquer outra sociedade. Haviam problemas, haviam médios, às vezes problemas maiores. Os homens não eram autorizados, nessa idade, em sentar à frente, então, de uma mãe estelar. Porque uma mãe estelar não teria nada a dizer para eles que melhoraria a vida deles. Além daquilo que já tinha sido ensinado através da roda de ensinamentos na tribo. Mas as mulheres jovens que estavam sendo treinadas, sim. As jovens que estavam aprendendo essas coisas tinham uma chance de ter uma audiência, então, com a Mãe Estrelar, sozinhas. Especialmente se elas estivessem passando por problemas que eram considerados problemas que estavam influenciando a sua alegria, o seu aprendizado, ou qualquer coisa que influenciasse a vida delas diária. Talvez fossem seus próprios pensamentos, ou problemas vindos dos outros, ou qualquer coisa que jovens mulheres atravessam. E elas tinham medo. E então elas iriam para seus professores e diriam: eu quero então uma audiência com a Mãe Estrelar. E a professora então ia analisar se poderia resolver o problema
ou se elas realmente precisavam sentar na frente de uma mãe estrelar. Mas algumas delas sim precisavam, mas pelo que estaria para acontecer. Então eu vou lhes dizer como isso acontecia. Uma reunião de uma para uma. Então essa jovem entraria na sala, a mãe estrelar já estaria lá. Isso não é diferente do que nós já lhe dissemos. A mãe estrelar, ela não quer ser intimidadora. Ela não quer intimidar uma criança ou um adulto. Então, a mãe estrelar, ela tem tanta energia que mudaria tanta sala se ela chegasse e entrasse. Então, era muito melhor para que ela já estivesse lá. E então, ter o ser humano somente entrando na sala e se acostumando à sua energia, sem nenhuma intimidação. Então, lá estava ela, sentada, rindo em alegria. E sempre havia aqueles pequenos momentos de, nossa, ver aquela mulher com todas aquelas cores e realizar que ela era tão diferente, mas então igual, porque o seu coração batia como o seu. E você então entendia que ali estava uma criatura evoluída, a semente biológica de todos vocês. E ela estava ali ensinando você a como ser como ela. Pergunta: quem vai primeiro? E agora nós chegamos ao ponto. Agora eu introduzo vocês o mesmo paradigma que eu lhes dei mais cedo. Porque o estudante que estava ali sentada, ela foi instruída a não dizer nada. E a mãe estrelar somente chega um pouco para frente e essa estudante começa então a sentir essa união das duas consciências sendo mescladas, esse mestre ascenso vindo das estrelas e esse estudante humano. E não era então intimidador, era lindo. A mãe estrelar não diz nada o tempo inteiro, em silêncio. Ao invés disso, eu vou lhes dizer o que acontece. O que acontece é o paradigma que eu já lhes disse que está mudando no planeta e que alguns de vocês aqui nessa sala já experienciaram naqueles anos lá atrás. Essa união de consciência que permite que o estudante, então, receba essa inteligência intuitiva. É uma coisa difícil de explicar para vocês. Mas as mulheres sabem disso. De alguma maneira, elas sabem. Assim, daquela maneira que você sabe que enquanto você está falando uma coisa, a outra mulher entende o que você está dizendo sem você dizer. É comum entre mulheres sorrirem e saberem o que uma está pensando antes de falar. Então se divertir com isso. Coisas que homens nunca entenderiam ou se divertiriam com. É uma comunicação diferenciada que então melhora, reforça a sua intuição. Isso então foi como aconteceu. Vocês sentados na frente dessa mãe estrelar. Então, assim que era passado ideias de como fazer a vida de vocês, através desse canal de intuição da pineal, que agora está ativa com 23 pares de cromossomos. E quando eu finalizada, a mãe estrelar então sentaria para trás e só sorriria. O estudante então secaria suas lágrimas, se levantaria e sairia dessa sala mudada, uma mulher diferente. E o que ela teria eram então ferramentas de como lidar com seu medo, com ela mesma e com todas as situações da vida. E nenhuma palavra tinha sido dita. Isso é seu primeiro. Como essas almas antigas do planeta agora se aproximam e usam essas ferramentas. As mulheres são as primeiras que vão entender o que é sentar e ser amado pelo Espírito sem dizer nada,
sem fazer todas aquelas perguntas, o que eu faço agora? Elas simplesmente sorriem e começam a receber. Eu digo essas histórias porque elas são verdade. Deixe que elas então ativem em você as memórias das suas próprias experiências e o quanto isso foi real. O tempo não é o que vocês pensam, porque para o seu Akashi isso aconteceu ontem. Pegue todas essas coisas e continuem esse tempo juntas, relembrando quem vocês são. E assim é.